Hoje já estamos no nosso quarto tema, né, sobre as cartas do Apocalipse. Eu espero que você, assim como eu, esteja aprendendo bastante coisas, né, e revendo alguns conceitos, aprendendo outros, porque sem dúvida alguma são cartas especiais, são cartas importantes, foram para o tempo em que foram escritos e para as igrejas que receberam isso, mas a mensagem profética que está envolvida dentro destas cartas, elas ressoam até os nossos dias, né? Por isso que é muito importante que quando a gente estude a Bíblia, estude os temas proféticos, a gente sempre entenda que ainda que a profecia apontada ali já se cumpriu, nós temos princípios dessa profecia que são úteis para nós em todos os tempos, né? Mas de forma específica, as cartas que nós estamos estudando, elas relatam algo ainda maior, né? Não só do que aconteceu, mas do que nós estamos vivendo e vivenciando nos dias de hoje, até a volta de Jesus. Se coloque bem na sua cadeira, no seu sofá, porque nós vamos estudar um assunto extremamente importante na compreensão do desenvolvimento da história do cristianismo, tá bem? Então, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido e amado Pai Celestial, nós te agradecemos por tua bondade e por tua graça e misericórdia que têm sido disponíveis a nós todos os dias. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que vivemos e porque agora, ao iniciar este novo dia, ao pôr do sol, já podemos desfrutar os dias, as horas do novo dia, mas queremos te agradecer também pela oportunidade que temos de, neste momento de culto, abrirmos a tua palavra. Nós vamos abrir a Bíblia em seguida e nós queremos que a orientação do céu se faça presente em nossas mentes, Senhor. Que a nossa mente seja aberta, iluminada, instruída pelo Espírito Santo, o mesmo que instruiu os escritores da tua palavra a registrarem as sagradas letras que foram instruídas pelo céu, pelo Espírito Santo. Nos dê, Senhor, que a mensagem desta noite seja uma mensagem propícia, seja uma mensagem a tempo, uma mensagem que fale profundamente ao nosso coração. Nos ajude, Senhor, a vivermos estas mensagens, estes princípios no nosso viver diário. Cuide de cada um dos membros do nosso distrito, das nossas igrejas no mundo inteiro. Cuide, Senhor, daqueles que estão enfrentando dificuldades por causa da pandemia, seja ela física, emocional, financeira, de família. Que o Espírito Santo estenda a mão ali para que dê sabedoria para gerenciar toda esta crise que estamos vivendo. Nos dê, Senhor, que a tua graça seja sentida cada dia mais em nós e que o teu poder seja derramado abundantemente sobre nossas vidas. Nos dê, Senhor, agora um bom estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você, então, para abrir a Bíblia no nosso livro de estudo, que é o Apocalipse, e nós vamos lá para as cartas que estamos estudando. Já como antecipamos antes, esta é a quarta carta. Ela está no meio das 7, né? São 7, então 3 de um lado, 3 de outro, e ela está no centro de todas as cartas, né? Nós vamos estudar então no capítulo 2 de Apocalipse, nós vamos estudar a carta à igreja em Tiatira. Tiatira. Tiatira é o nome desta cidade que existia ali na Ásia Menor, como nós já vimos, hoje a atual Turquia. E esta igreja, ela tinha algumas características. E a carta escrita para ela também tem umas características interessantes.
Para a gente entender um pouquinho, esta é a menor igreja, a menor cidade de todas as outras que nós já estudamos e que vamos estudar ainda. Então, das 7 igrejas, das 7 cidades, esta era a menor cidade que existia, certo? No entanto, ela recebe a maior carta de todas. É interessante isso. E por quê? Porque apesar de esta carta, ou melhor, esta cidade ser a menor daquela época, ela se tornou uma cidade importante no desenvolvimento da igreja cristã, porque foi nesta cidade, ou a partir da estrutura desta cidade, que o imperador Constantino, mais tarde, constrói a cidade de Constantinopla, que se tornou um centro administrativo do Império Romano para o Ocidente, naquele período, e então ali se travaram várias conversas, vários diálogos sobre o desenvolvimento da igreja cristã, a partir da cidade de Constantinopla. E atualmente é conhecida esta cidade como Istambul. Você já ouviu com certeza este nome, esta cidade de Istambul. Então, Istambul, a atual Istambul é a antiga Constantinopla, que foi construída a partir da cidade de Tiatira. A quase que insignificante cidade em termos de geografia, em termos de números de habitantes, ela se torna uma das principais cidades no desenvolvimento cristão. Isso é interessante. A única carta, a única igreja, a única cidade que tem um elogio quanto ao crescimento e desenvolvimento espiritual da igreja. Em contraste, ela tem uma lista, ou melhor dito, uma reprovação muito forte, conforme nós vamos ler daqui a pouco. Uma reprovação muito dura. Ok? Diante disto, nós vamos então ler, para a gente contextualizar esta carta, nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Vamos ler então estes versos. Diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus. Observe os detalhes de como Jesus se apresenta a esta igreja. Nós já vimos nas outras igrejas que a cada igreja Jesus se apresenta de uma maneira distinta para identificar-se com a situação e a circunstância que a igreja estava vivendo. E observe o detalhe: Jesus se apresenta como o Filho de Deus. Algo interessante é que em todo o Apocalipse, unicamente aqui, é a única vez, em outras palavras, é a única vez no livro do Apocalipse que Jesus se apresenta como o Filho de Deus. Já vamos entender o porquê. E diz mais, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. E ele então começa dizendo: Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Como comentamos aqui, é a única igreja que recebe um elogio de Deus, um elogio do Senhor Jesus, do cabeça da igreja, quanto ao desenvolvimento espiritual, quanto ao desenvolvimento da sua fé. E diz o texto aqui, então, que eles cresceram no amor, na fé, no serviço, na perseverança, e que o que eles estavam vivendo agora era maior do que eles estavam vivendo no princípio. E lembra aqui, nós temos um contraste com a igreja de Éfeso, né? Onde a igreja de Éfeso é escrito
uma reprovação que eles estavam abandonando o primeiro amor, eles estavam decaindo na fé. Agora a igreja em Tiatira, o elogio que se dá é em relação ao crescimento, desenvolvimento da fé cristã, né? O que nós encontramos aqui em seguida é uma reprovação muito dura. E ela tem uma característica importante, uma mensagem importante. Nós vamos lembrar uma coisa para vocês. Em todas as igrejas, além de elas terem características locais e características de época, elas têm também características histórico-proféticas, onde elas abrangem um período da igreja cristã no tempo, na história. E esta igreja, então, estas igrejas, elas cobrem períodos de anos aproximados, de períodos aproximados. A igreja de Tiatira, ela vai cobrir um período do ano 538 até o ano 1517 depois de Cristo. Lembrando então que a igreja em Pérgamo, ela viveu o período do ano 313 ao ano 538. Nós vamos entender aqui que são duas datas, são dois anos bem conhecidos para quem estuda a profecia. Primeiro, em 538, nós encontramos ali a ascensão ou o momento em que se dá por assentado o papado como liderança política e religiosa em todo o império. Então, o Império Romano, nós podemos compreender ele de duas maneiras. O Império Romano no seu lado pagão, né, no seu momento pagão, e o Império Romano no seu momento cristão. Lembremos que no ano 338, melhor dito, no ano 313 depois de Cristo, Constantino, o então imperador romano, ele, um pagão autêntico e um pagão declarado, ele se autoproclama cristão. Por que ele autoproclama-se cristão? Por que ele se diz autoconvertido? Porque na verdade, ele não teve uma conversão, e isto é claro, tanto na Bíblia quanto na história. Ela com certeza não foi operada pelo Espírito Santo, porque caso fosse operada pelo Espírito Santo, ele teria abandonado completamente os seus atos pagãos, os seus costumes pagãos. Mas pelo contrário, quando Roma assume o cristianismo, quando começa a formalizar agora e virar a chave e deixar de que o paganismo fosse a religião oficial e torna agora o cristianismo a religião oficial, ele, ao invés de deixar o paganismo, ele, ao contrário, traz elementos do paganismo para dentro do cristianismo. Então, o contexto que nós estamos vendo aqui é exatamente este. Dentro desse processo, então, no ano 538, se oficializa como governante político e religioso alguém chamado, que é conhecido hoje como o Papa, ou seja, o Pai, o Santo Padre, o Pai de todos. Todos deveriam pedir a bênção para este Pai. E a partir do ano 538 começa o que é conhecido dentro da história como a Idade Média e também conhecido como a Idade Escura, a Idade das Trevas, trevas espirituais. Então, nós começamos a ver que do ano 538 em diante começa uma decadência espiritual. Até que surge no ano 1517 um padre católico
chamado Martinho Lutero. E ele, então, usado por Deus, começa o movimento de reforma, para que comece a luz da Bíblia, a luz do Evangelho, a luz das Escrituras, comece a brilhar outra vez no Império. Então, por isso que esta carta, ela cobre o ano de 538 até o ano 1517 depois de Cristo. Bem, e dentro desse contexto, então, nós vamos entender agora o que Jesus tem como reprovação. E diz o verso 20: Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha que coisa interessante. A mensagem de reprovação aqui, ela está intimamente ligada às mensagens que nós já estudamos. E nós vamos perceber que lá para a igreja de Éfeso, a primeira igreja, eles estavam firmes, mas havia um grupo dentro da igreja que era o grupo dos nicolaítas. Lembra disso? Os nicolaítas eram um grupo que pregava uma filosofia, uma teologia, dizendo que a salvação da alma, eles faziam uma dicotomia, que isso é extremamente da filosofia grega, uma dicotomia entre alma e corpo, onde na verdade a Bíblia diz que nós somos alma, o corpo é parte da alma. A Bíblia diz que nós somos criados do pó da terra, Deus soprou em nossas narinas o fôlego de vida e nós passamos a ser alma vivente. Então eles diziam que havia uma dicotomia, havia uma diferenciação entre corpo e alma, e que a salvação era da alma e não do corpo, então você poderia fazer o que quisesse com o corpo, nós já vimos isso. Para a igreja em Pérgamo, a terceira carta que nós estudamos na semana passada, há uma reprovação dizendo que eles tinham ali os que toleravam, os que seguiam os nicolaítas, mas também os seguidores de Balaão, das teorias de Balaão. E nós vimos que Balaão foi um profeta do passado, um profeta de Deus, que se corrompeu e se deixou ser usado por Satanás para então levar maldição para o povo de Israel. Dentro desse contexto, nós agora encontramos que havia um grupo que começou a se misturar com o paganismo, saindo da religião, saindo do cristianismo e indo para o paganismo. Lá a Bíblia diz que o profeta Balaão incitou, ajudou a Balaque a convidar o povo de Israel para ir até as suas festas pagãs e ali se mesclarem com o paganismo. Mas agora o texto para a igreja em Tiatira vai mais além. Cita um outro personagem do Antigo Testamento chamado Jezabel. E você conhece bem a história de Jezabel. Quem foi Jezabel? Jezabel foi a esposa do rei Acabe, rei de Israel. E ela se tornou a rainha de Israel. Mas ela era fenícia, era filha do rei Tiro, e que eram extremamente pagãos. Acabe comete o grande erro de se casar com alguém que não era do povo de Israel, que não era do povo de Deus. Então, quando ele se casa com esta mulher, ela, uma sacerdotisa de Baal, traz para dentro do povo o paganismo. Olha o crescente, como a representação aqui de como caiu o cristianismo. Primeiro havia um grupo que estava se relacionando com ideias erradas. Agora, um grupo que não apenas se relacionava com estas ideias, mas que saía da igreja para participar destas ideias. Agora,
Jezabel representando que um grupo maior já anestesiado com o paganismo traz o paganismo para dentro da igreja, para dentro do corpo de Cristo. Então, Jezabel aqui representa a maior de todas as apostasias do povo de Israel, do povo de Deus. E quando se trata de cristianismo, nós vamos entender aqui que gradativamente o povo de Deus começou a se afastar dos caminhos de Deus, dos caminhos do Senhor, começou a se afastar de tudo que Deus queria que fizesse, de tudo que Deus havia instruído que se fizesse. E então a apostasia toma conta. Você sabe, a apostasia é fora do que realmente Jesus havia instruído. Nós encontramos então esta apostasia gradativa que começa com o cristianismo se paganizando até ao ponto de que se tira do cristianismo todos os elementos do cristianismo e se coloca os elementos do paganismo. Quando assume então, a partir do ano 538 depois de Cristo, assume o papado, onde a igreja cristã se torna extremamente pagã, nós começamos a ver os elementos da tradição humana sendo colocado acima do princípio cristão, divino, da Bíblia. Nós vemos então que ao invés de as pessoas serem levadas ao conhecimento de Deus e ter Jesus como intercessor, nós temos agora um homem como intercessor. O papado recebe um título como vigário do Filho de Deus, ou seja, o substituto de Jesus Cristo na terra. Assume o papel de Deus. Eles não são representantes de Deus, assim como todos nós precisamos ser. No nosso caráter, nas nossas ações, nas nossas conversas, eles querem assumir a posição do próprio Deus. Blasfemando contra Deus, usando palavras de blasfêmia quando se colocam no lugar de Jesus como intercessor, coloca pessoas, santos que já morreram, que foram canonizados como intercessores no lugar de Cristo. Coloca Maria, a mãe de Jesus, como intercessora no lugar de Jesus. Coloca os padres, coloca os bispos, o clero, como aqueles que podem e têm poder para perdoar pecados. Quando unicamente Deus tem esse poder. E o único intercessor, como diz o apóstolo Tiago em sua carta, o único intercessor entre o céu e a terra é Cristo Jesus. O sumo sacerdote é Cristo e não um ser humano. Não um ser humano. A partir desse momento, a religiosidade, ou melhor, o cristianismo, cai profundamente. E o texto então diz: eu tenho contra ti o que toleras a essa mulher Jezabel, de forma simbólica, pegando lá a grande apostasia do povo de Israel. E diz então que ensina, ela se declara profetisa. Esse movimento religioso paganizado, a igreja paganizada, se declara a si mesma profeta de Deus, voz de Deus, quando na verdade fazem atrocidades em nome de Deus. A Bíblia é proibida de ser lida. Somente a igreja poderia ler e interpretar as Escrituras. E aí se interpretava do jeito que quisesse, colocando tradições, colocando documentos oficiais no lugar dos documentos do Espírito Santo.
a versão da Bíblia como ela é. Nós entendemos então aqui como carta a esta igreja, um chamado especial para a gente pensar o que eu e você, como cristãos da atualidade, estamos fazendo com relação ao paganismo. Será que nós estamos trazendo também elementos do paganismo para dentro da igreja? Será que a igreja que pretende ser a igreja pura de Cristo, o cristianismo puro de Cristo, será que não estamos mesclando com um monte de coisas pagãs, com práticas da cultura pagã? E estamos trazendo para dentro da igreja, dizendo que isto todo mundo faz, isto é cultural, que não tem nada a ver. Precisamos pensar a respeito disso, queridos. Precisamos de fato pensar nisto, porque nós estamos a um passo da eternidade. Nós estamos a um passo de ver Cristo voltar. Nunca foi tempo de brincar de ser cristão. Mas se há um tempo que isto é extremamente importante que compreendamos, é agora. O texto continua dizendo assim: dê-lhe tempo para se arrepender. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E olha que coisa interessante, porque aqui está relacionado à prostituição, o adultério espiritual. E você vai entender quando ler o Antigo Testamento, diversas vezes, quando o povo de Israel dava as costas para Deus, quando o povo de Israel buscava os deuses pagãos, Deus, através dos seus profetas, dizia ao povo: vocês estão se prostituindo. Por isso que a Bíblia apresenta uma igreja, agora lá no capítulo 17, olha que coisa interessante. No capítulo 17 de Apocalipse, a revelação nos mostra aqui uma igreja prostituída, uma igreja prostituta. Jezabel, que era uma sacerdotisa, uma prostituta cultual, porque Baal exigia cultos, orgias de prostituição. E Jezabel era uma destas sacerdotisas. Prostituição espiritual. Então nós encontramos, olha só, que coisa impressionante, no capítulo 17, o verso 1, diz assim, estou lendo Apocalipse, capítulo 17, verso 1, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz é prostituta, que se acha sentada sobre muitas águas. Olha o verso 4, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. O verso 5 diz, na sua fronte achava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. João começa agora a observar que algo bem interessante, porque está de acordo, está ligada com a carta a Tiatira. Sabe que Tiatira, ela estava no entroncamento de 2 grandes rios, e ali brotava, e ali nascia uma planta, da qual eles extraíam uma certa tinta, chamada de púrpura, onde eles teciam os seus tecidos e tingiam os tecidos com púrpura. Você lembra lá em Atos, quando uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de tecidos, foi convertida através das pregações de Paulo? Pois é, Lídia era uma representante
do comércio de tecidos com a cor púrpura ali da Tiatira. Lá no livro, no capítulo 17, Babilônia, a prostituta que está embebedada com as prostituições, com as doutrinas falsas, e está vestida de púrpura. Olha que interessante como a Bíblia é maravilhosa, como ela se encaixa, como fecha o relato. Então o texto diz: eu dei tempo para que ela se arrependesse, eu dei oportunidade, a graça estava disponível, mas ela não quis se arrepender. Sabe o que isso significa? Rebeldia. Uma coisa é viver na ignorância, outra coisa é quando se dá um aviso, se faz um chamado, se clama, se faz apelos, mas a pessoa não quer. Isso significa rebelião contra Deus. Eu sei, mas eu não faço. Eu sei, mas eu não me interesso por fazer. Eu sei onde eu estava e de onde eu caí, mas eu não quero retornar. Isto é rebeldia contra Deus. E aí o verso 22 diz: eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Eu quero mencionar para vocês aqui algo muito interessante que está nos livros de história e que faz parte da interpretação deste verso 22, do estudo desse verso 22. O teólogo C. Mervyn Maxwell, ele escreveu este livro aqui, muito importante, muito interessante, e eu aconselho vocês. Uma Nova Era segundo as profecias do Apocalipse. E aqui neste livro, ele vai mencionar um dado histórico muito interessante. O texto diz assim: eu, para este período, para este povo, para esta igreja prostituída, como não está se arrependendo e não quer se arrepender, já está declaradamente, não quero me arrepender, está em rebeldia, eu vou enviar uma enfermidade. Dentro dessas enfermidades nós poderíamos colocar várias coisas. Mas o período da Idade Média, nesse período até 1517, houveram algumas coisas interessantes nesse período ali que atingiram diretamente o povo que vivia nesta época. Para vocês terem uma ideia, o povo do Ocidente caminhou pelo vale da sombra da morte, diz aqui o autor. Em virtude de haver a Europa, e naquele período era a Europa, né? Toda a Europa completa ali, rejeitado como nunca antes sucessivas oportunidades de reforma. E nós temos aí vários grupos que se levantaram, com John Hus, com John Wycliffe, temos os valdenses se levantando para defender as verdades, mas todos eles sendo perseguidos, sendo mortos, não é? Por esta igreja cristã que se prostituiu, por esta igreja caída. Então diz o texto aqui, este povo viveu a maior fome da Idade Média. Esta ocorreu na segunda década do 14º século, no século XIV, lá pelos anos 20 e 30 do século XIV, houve a maior fome da Idade Média registrada em livros históricos. Outro detalhe que aconteceu ali, na metade, e estima-se que por esta fome, 2/5 de toda a população da Europa tenha morrido de fome nesse período. Outro dado histórico interessante que seguiu a este período foi a conhecida peste negra. Lembram? Nos livros históricos, a peste negra. A peste negra surgiu nos meados do século
do século XIV, lá pelos anos 50 do século XIV. E aí então seguiu a um grande período de 100 anos, chamado de Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França, onde esta guerra introduziu os modernos armamentos bélicos, onde a pólvora começou a ser usada, os canhões começaram a ser fabricados, inventados. Olha quanta coisa aconteceu nesse período. Grandes revoltas agrárias e urbanas aconteceram nesse período, certo? A estrutura social no campo, na cidade, todas foram abaladas nesse período. Estima-se que a peste negra produziu muitas vítimas. A maioria das vítimas da peste negra morria em poucos dias. E alguns deles morriam em poucas horas. Pestes, doenças. Fala alguma coisa no período que estamos vivendo? Fala alguma coisa para você? Olha que coisa interessante. Ele diz que, além disto, houve uma outra guerra entre os anos 1618 e 1648, conhecido como a Guerra dos 30 Anos. E no final deste conflito, somando-se as vítimas da peste, da fome e tudo mais, o relato histórico que pega como exemplo apenas a Alemanha da época, que tinha naquele então, começou com cerca de 18 milhões de habitantes na Alemanha, diz que cerca de 10 milhões de mortes foram ocasionadas naquele período só na Alemanha. Ou seja, mais de 50% da população da Alemanha foi dizimada. Só da Alemanha, sem contar os outros países da Europa. Então, queridos, sim, é possível que o Covid-19 seja, sim, uma permissão de Deus, como uma reprovação pela rebeldia que nós estamos vivendo hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas esta mensagem, esta carta à igreja em Tiatira, é uma mensagem muito relevante para os dias que nós estamos vivendo. Concluindo a carta, nós temos aqui algo muito interessante. Diz o verso 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Um recado especial de Jesus agora àqueles que não se corromperam dentro do cristianismo corrompido, da igreja corrompida, havia um remanescente. Havia um remanescente. Um grupo de pessoas, como já mencionamos, John Hus com os seus seguidores, com aqueles os quais ele influenciou, Wycliffe, os valdenses. Nós encontramos então ali um grupo de pessoas que não se corromperam com as coisas profanas, com o paganismo, ainda que fossem perseguidos, ainda que não se deixasse eles seguir adiante com a defesa da fé, mas Jesus reconhecia o esforço destes e disse: eu quero falar agora a vocês que ficaram, ao restante, ao remanescente, aqueles os demais que não se corromperam com as vãs filosofias, com as vãs doutrinas, com as tradições pagãs impostas por esse sistema corrompido, esse sistema religioso corrompido, pela igreja que se corrompeu. Diz: eu quero falar a vocês uma coisa, vocês que não conheceram as profundidades, as profundezas,
enquanto esta igreja corrompida dizia que tinha sido revelado a eles os mistérios, as profundezas dos mistérios de Deus, Jesus acrescenta dizendo, não são os mistérios, as profundezas de Deus, não. São as profundezas de Satanás. Lembra? Quando nós estudamos a igreja em Pérgamo, já se menciona aí estas coisas misturadas aí, é onde Satanás habita, é o trono de Satanás. Então, o texto diz, para vocês que não se corromperam, diz, outra carga não jogarei sobre vós. Diz o verso 25, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Aqui duas coisas importantes. A primeira, a vocês que não se corromperam, a vocês que não têm tido nem como respirar para fazer a minha vontade, eu vou dizer a vocês, eu não vou cobrar mais nada de vocês. Simplesmente continuem fiéis ao que vocês já conheceram. Por quê? Porque eles não tinham condições de conhecer todas as verdades bíblicas, porque a Bíblia tinha sido proibida. A Bíblia era só escrita em latim e só a igreja tinha condições ou a supremacia para ler e interpretar. Deus é misericordioso, Deus é justo, e então ele diz, olha, eu sei que vocês não têm condições de conhecer as minhas verdades bíblicas, então podem ficar tranquilos. Sejam fiéis até onde vocês conhecem. Eu não vou impor mais nada para vocês, porque eu conheço o lugar que vocês estão habitando e as pressões que vocês têm vivido. E aí tem razão de entendermos que no final desse período se levanta Martinho Lutero para uma reforma à igreja, e a primeira coisa que ele faz é dizer, a Bíblia tem que ser lida por todos, tem que ser acessível a todos. Olha que coisa interessante. A Bíblia acessível a todos. E outro ponto importante aqui é que pela primeira vez no Apocalipse e primeira vez nas cartas, Jesus menciona a sua vinda. A sua vinda. Diz, seja fiel até que eu volte. Até que eu volte. Sem dúvida alguma, queridos, a volta de Jesus tem sido bálsamo, essa promessa tem sido bálsamo para todos nós, para muitas pessoas. E então, ele conclui a sua carta dizendo ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, não as obras de Jezabel, não as obras de mentira, mas as minhas obras, as coisas que eu tenho dito, lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, ao vencedor, Jesus dará a oportunidade de reinar com ele. E lá no Apocalipse 20, fala que durante 1000 anos, os salvos em Cristo Jesus, que estarão no céu, reinarão com ele por 1000 anos. Amém? E ele se oferece agora porque ele é a estrela da manhã. Ele diz, eu darei a mim mesmo a vocês como companhia, como garantia de salvação. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça essa revelação de Deus para você, queridos. Não permita que o paganismo entre na sua vida e nem através de você na igreja de Cristo. Seja verdadeiramente o remanescente de Deus. Ele em breve vai voltar. E nós temos e teremos a recompensa no céu para todos sempre. É hora de sairmos da comodidade. É a hora de rompermos com a cultura pagã e vivermos o verdadeiro cristianismo, apoiado no assim diz o Senhor, na palavra de Deus. As coisas já estão acontecendo. Pestes, terremotos, guerras, confusão política,
confusão religiosa, tudo isso foi apresentado como sinais do tempo do fim. As pestilências, os problemas sociais, os problemas físicos, sem dúvida alguma, queridos, são mensagens que Deus envia a nós dizendo: eu não estou contente com a rebeldia. Que eu e você não sejamos rebeldes, mas que aceitemos o convite de Deus para ouvir, dar ouvidos a que o Espírito diz a mim e a você, que somos a Igreja de Cristo. Se esse é o seu desejo, quero orar por você agora. Querido Deus, obrigado por esta mensagem dura, forte, mas necessária para nos despertar do sono. Nos ajude, Senhor, a continuarmos estudando a Tua Palavra, compreendendo os Teus escritos, para que o Espírito Santo tenha a chance de nos transformar através do sangue de Cristo Jesus. Nos dê a Tua graça e a Tua bênção hoje e sempre, em nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, a garantia que nós temos de salvação e vida eterna, o nosso Senhor Jesus. Amém.